Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz por estar mais uma vez aqui, né? Minha esposa, meu filho presente. A gente está vendo aqui há um tempinho, a gente está numa luta, numa batalha, né? Então, a família estava ausente, estou feliz pela minha família. Amém? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 24. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 24 em diante. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pai amado, Pai querido, já temos orado pelo pecador, Senhor. Pai, temos lido a Tua palavra, Senhor, e que esta palavra venha falar aos nossos corações, Pai. Não o que nós queremos, Pai, porque muitas das vezes somos mimados, crianças, Senhor. Mas dê-nos, Senhor, o alimento, Senhor, o alimento forte espiritual, Pai, e que possamos, Senhor, ouvir do céu, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Uma coisa leva a outra e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu estou lá na roça, numa empreitada com o meu cunhado Iago, e eu tirei uma outra parte de uma empreitada minha, que é encher um tanque. Estou tentando encher esse tanque já tem quantos dias? Uns 20 dias já? Mais ou menos isso. E o que acontece ali? A água, ela flui no fluxo. Não é um fluxo? E por mais que eu coloque água, eu encha, eu coloque e faça de novo, aquilo ali vai embora. Tem infiltração lá, já achei cupim, já fechei uns 5, 6 buracos de cupim. E aquilo vai gastando tempo, vai gastando dinheiro, vai gastando energia, vai gastando a nossa paciência. Um reflexo da palavra, né, ao qual o Senhor trouxe ao meu coração. Às vezes a gente começa, eu falando ali com o meu cunhado Iago, eu vou encher. Se de tudo não conseguir, não parar cheio, eu vou esperar um tempo e depois eu vou tomar uma providência. Por quê? O meu recurso financeiro acabou, esgotou. Eu falei: Senhor, é a palavra.
É a palavra, uma água que está fluindo e está fluindo e está indo embora. Já gastei dinheiro, os meus recursos, a minha força também, né? Que quando você vê a coisa que está dando certo, você pode estar sem força, mas aquilo te dá um ânimo, você busca lá no teu interior uma força, mas às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai se desgastando e a gente vai perdendo tempo com aquilo, e aquilo não, a gente começa a não ver aquilo dando resultado. A gente para. A palavra de Deus vai dizer que havia uma mulher que há 12 anos, eita glória, às vezes a gente não aguenta uma aprovação de uma semana. Nós estamos lá na luta com o papai, deve ter cerca de 2 meses, mais ou menos. Essa mulher padeceu por 12 anos. E quando a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente vai ver lá em Levítico a ordenança sobre o fluxo de sangue na mulher na menstruação. Vai dizer que tudo que ela tocasse ou que tocasse nela ficava impuro. Haveria pecado. E aquilo ali teria que ser separado até a tarde, teria que se banhar, se limpar, mas ficava impuro até a tarde. E aquela mulher, a palavra vai dizer que ela gastou tudo que tinha. Gastou seus recursos com médicos. Ei, fui curado por Deus, mas ele usou um médico. Ele usou um médico para fazer na minha vida. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela pegou, veio e isso pegou e dispendiou tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Quando a gente está fazendo alguma coisa e aquilo está dando certo, o dinheiro acaba. A gente pede a um amigo, pede o pai, pede a mãe, pede no banco, a gente dá um jeito. Mas enquanto a gente vai gastando e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo, a gente poderia até falar de carro, né? Às vezes você vai tendo conserto aqui, quebra de novo, conserto aqui, quebra de novo, você fala assim, ó, vamos vender. Eu perco logo a paciência com o carro. O carro começou a quebrar, eu não tenho muita paciência. A palavra de Deus diz que a mulher padecia 12 anos. 12 anos. E o que é interessante a gente entender sobre isso, porque o Senhor não estava ali, como em outros casos, para curá-lo. Quando a gente lê o versículo de número 24, que eu fiz questão de fazer a leitura dele, a palavra vai dizer que Jesus foi com ele. A gente tem que voltar um pouquinho atrás para entender que Jairo, um centurião, estava com a filha doente e pediu ao Senhor para que curasse, para que o acompanhasse. E ele viu e falou assim, eu vou contigo. Jesus estava indo fazer outra coisa. Mas aquela mulher, no texto que nós lemos, a palavra vai dizer que ela ouviu. Que Jesus ia passar. Ela ouviu dizer sobre Jesus. Já falaram de Jesus para você? Já falaram do poder dele? Já falaram do que ele faz? Já falaram de como ele age? Já falaram isso para a sua vida? Sabe? Porque muitas das vezes a gente fica parado no tempo. Nós começamos a pedir, a gente ora, a gente começa a pedir e a gente acha que o Senhor primeiro tem que ir lá fazer o do outro para depois fazer o nosso. Ou às vezes a gente acha que só vai acontecer depois. Ou às vezes a gente pensa, não, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo com fulano?
Por que o socorro veio para ciclano? Por que foi presenteado? Por que recebeu? A gente começa a ter essas indagações na nossa vida cotidiana. Por que está acontecendo isso? E já pensou? Aquela mulher ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar do seu poder, e se ela pensasse ficar com ela, mas ele está passando, ele está só passando. Jesus estava indo com Jairo. Jesus estava indo com Jairo, centurião não, Jairo é principal da sinagoga, perdão, irmãos, principal da sinagoga, um dos principais da sinagoga. Jesus está indo numa missão, Jesus está indo para um outro lugar, e às vezes a gente vê o agir de Deus na igreja e a gente fica parado. A gente vê o agir de Deus na vida de outros irmãos e a gente fica parado. A gente não se move. A palavra de Deus vai dizer que ela pensou com ela: se apenas eu tocar nas vestes, serei curada. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? E alguns estudiosos, né, eles vão dizer que essa orla não é a barra, que você poderia vir por baixo simplesmente e, né, rastejando, era um acessório que ficava um pouco como se fosse um cinto pendurado. Essa parte eu não estudei tanto assim não, tá? Nesse mínimo detalhe. Então ela teve dificuldade. Por quê? Porque tinha uma multidão. Primeiro, a gente ouve falar, mas a gente tem preguiça de se mover. Segundo, tem o empecilho da multidão. Jesus já não estava vindo para ela. Concorda comigo? Jesus está indo para a filha de Jairo. Está passando. E agora ainda tem o empecilho de quê? Uma multidão. Imagine ali. Vamos dizer se fosse agora. Jesus chegasse aqui no meio da igreja. O Espírito Santo dele está conosco nessa noite. Amém? Mas se Jesus em carne, osso, né? Como diz aí o pessoal da roça, se brotasse aqui agora, Jesus, nós não nos cercaríamos? Você esperaria eu falar ou você estaria falando comigo as suas necessidades? Gente, vai ser igualzinho na oração, cada um pedindo alguma coisa e falando. Por quê? Porque é oportunidade de falar com Jesus, é oportunidade de, o quê? Não, está aqui, eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui, eu não sei quanto ele vai estar fisicamente presente aqui, então eu falaria tudo, vou largar o microfone, vou sair correndo, vou falar, porque eu quero que ele me atenda. Mas quando tem muita gente falando, será que você tem estratégia para contornar o obstáculo? Mais que estratégia, será que nós temos fé? Porque para muitos ali precisava estar cercado, precisava estar falando, precisava estar no ouvido. Senhor, Senhor, como foi o centurião, chegou, se apresentou, falou com ele. Em outros textos a gente vê também pessoas que se apresentaram, falaram, mostraram. E ela falou assim: não, eu só preciso tocar. Mas ainda tem uma multidão. Aí vem os empecilhos da multidão. Porque para o israelita, ela não poderia estar lá no meio da multidão. Porque ela estaria contaminando todo mundo. Ela seria julgada por isso. Porque a lei dizia que ao israelita, para que ele se
separasse. E era costume essas pessoas serem separadas. Era tanto no momento dos 7 dias da menstruação, ou se esse período passasse. Quando esse período passasse, em Levítico vai dizer que passou 7 dias, ou passou mais, depois ainda aguarda separado mais 7 dias. A pessoa isolada. Agora imagine, 12 anos, isolada. 12 anos à margem, por quê? Porque ela não poderia tocar, as pessoas, pela religiosidade não conviveriam com ela. Não é só o fato dela ter naquilo na cabeça, não, a sociedade imporia a ela esse isolamento, isso é fato. E agora ela vem e tem ao redor de Jesus uma multidão. E essa multidão agora é outro empecilho. Mas a gente precisa entender que o que é puro, é puro. E o que Deus purificou, torna-se limpo. E aquela mulher, ela tão somente, ela fala, eu não preciso, não está escrito isso, mas seria eu não preciso falar com ele. Eu não preciso que ele pare para me ouvir. Eu não preciso que ele olhe nos meus olhos. Eu não preciso que ele esteja de frente. Eu não preciso que ele esteja de lado. Eu preciso. Ei, a gente tem que deixar disso de achar que tudo tem que ser a partir de Jesus. Não. A decisão de ir é nossa. A decisão de buscar é nossa. A decisão de acreditar que vai acontecer tem que partir da gente. Os empecilhos estão aí. O mundo vai dizer que não. A multidão vai ser o empecilho para dizer não vai conseguir, não vai conquistar, não vai curar, não vai casar, não vai reatar. É assim que a multidão vai dizer. Mas o Senhor está esperando uma decisão sua. Qual é a sua decisão? Qual é o seu ponto de vista? O que você acha que você precisa fazer? Vai continuar justificando? Não, mas eu não posso ir. Eu não posso ir porque se me virem lá. Eu não posso ir porque se eu chegar. Não, meu irmão, o que você quer para a sua vida com Jesus, você tem que colocar na sua cabeça, manter o foco e ir adiante. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Aquela mulher venceu o preconceito do isolamento. Há 12 anos já fiz de tudo. 12 anos já fiz de tudo. Já gastei meu dinheiro com os melhores médicos. Agora ainda está o quê? A palavra de Deus diz que nada tinha se aproveitado, mas ainda ia pior. Ela estava agora, por quê? No início vamos dizer que ela era doente, mas com dinheiro. Agora já é doente sem dinheiro. Imagine numa época que agora já é ruim. Imagina nessa época. Nós estamos em 2024. Aproximadamente 2.000 anos atrás. Como é que era o SUS nessa época? Sistema de saúde, como é que era? Essa mulher agora ela ia pior, porque ela não tinha mais recursos. Ela só tinha o flagelo. Mas o Senhor, quando olha, sente que dele saiu virtude, sente que dele saiu poder, sente que dele algo diferente aconteceu, e ele pergunta e ele vira: quem me tocou? Tinha mulher? Tinha a multidão que o espremia, que o apertava,
E nesse meio da multidão tinha os discípulos. Jesus. Jesus? Como assim, Jesus? Quem te tocou? Como assim, Jesus? Quem te tocou? Olha a multidão. E tipo assim, tá assim, ó. Jesus é o púlpito aqui, ó. Tá aqui assim, ó. Jesus andando, vamos dizer que tá assim, ó. Tá espremendo. Que é Jesus? Quem tá todo mundo te tocando, Jesus? Quem te tocou? Todo mundo aqui, ó. Geral, geral. Não ficou nem... Não. É diferente. Ei, não é qualquer toque, não é encostão, não é esbarrão, não é simplesmente chegar e bater a mão, não. É um toque de fé que nós precisamos fazer. Às vezes a gente encosta, mas não, sem intenção nenhuma. Às vezes a gente até teve alguém ali que talvez tenha até abraçado Jesus, mas abraçou sem o quê? Sem pretensão nenhuma. Mas aquela mulher falou assim: eu só preciso de um toque. E o Senhor queria mostrar quem me tocou. E aquela mulher, ela, consciente da sua situação, que ela não poderia estar ali, trêmula, sabe? Ela vai e se apresenta, cônscio de que nela ela estava. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Para a gente entender os fatos, agora ela vai e narra para Jesus a verdade. E conta para ele, isso é um resumo, conta-lhe toda a verdade. Conta-lhe os fatos. E ela vai contar a história dela. Aí Jesus vai falar para ela o quê? E disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imagina só agora os nossos problemas. Ah, mas peraí, João, mas o que tem a ver? Não, nós somos pequenos de pensamento, sabe? A mulher, ela queria apenas dar um toque. Eu trago essa palavra porque às vezes a gente está pensando em fazer algo mirabolante, algo muito grande, né? Um sacrifício de tolo. Às vezes a gente quer, não, é porque eu ainda não fiz nada, eu já fiz, não, o Senhor quer provar o que é a tua fé. Não é um gesto grande, não, é a tua fé, porque a palavra vai dizer que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de dizer a este monte: transporta-te daqui. E Ele quer provar essa fé nesse instante em que muitas das vezes nós estamos diante de situações e a gente não consegue ver a saída, mas a gente já ouviu falar de Jesus. Nós aqui, nós já ouvimos falar de Jesus, nós já conhecemos Jesus, já ouvimos falar de Deus, mas a gente continua com um pensamento pequeno, porque a gente ainda enxerga uma impossibilidade da multidão. A multidão não vai permitir que nós alcancemos. E o que? A multidão já está encostando e não está acontecendo nada com a multidão. E às vezes a gente fala: não vai acontecer comigo. Mas ei, não é tocar. Sabe por quê? Porque Jesus agora, quando Ele dá a grande comissão, às vezes a gente está pensando que a gente precisa ir lá longe, que a gente precisa dar 1 milhão de voltas. Mas aí o Evangelho de Mateus vai dizer que ei, vai, evangeliza, ensina o povo a guardar as minhas escrituras. E depois disso, sabe, faz o quê? Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ei, sabe aquilo que você está pretendendo tocar? Não precisa erguer os braços, é só fechar os olhos, porque Ele habita em nós, habita na nossa vida. Aleluia. Então, o que está faltando? Já estamos encostados nele. O que? Precisamos da nossa fé. Glória a Deus. Não podemos deixar
que a multidão seja empecilho. Não podemos deixar que o mundo dite as regras. Não, sabe por quê? Porque Jesus não está passando para você, João. Jesus não está passando para você, Davi. Jesus está passando com Jairo. Jesus está passando para outra pessoa. Jesus está indo para outra pessoa. Não, ele habita em mim. Ele está para mim aqui agora. Aquela mulher falou assim: eu não sei o que Jesus vai fazer, para onde ele está indo, mas é minha vez de ser curado e eu vou. Ei, nós temos que ser assim, persistentes e insistentes, sabendo que o Senhor tem algo maravilhoso para nós, mas tem que partir de nós. Ei, como foi com aquela menina? Jesus foi. Mas no passar, no caminho, é tempo do Senhor restaurar as nossas vidas. Sabe aquilo que muitas vezes a gente acredita que não vai acontecer? O empecilho é de nós mesmos. Não é porque fulano disse que não ia acontecer, não é porque ciclano não disse que não ia acontecer, é porque eu desisti. Está indo água embora, mas já gastamos água, e já não sei o que, gasolina, bomba. Ei, mas eu não vou desistir, eu vou colocar água. Já orei ao Senhor, já repreendi. É difícil. Eu sempre falo, se fosse fácil, qualquer um faria. Mas sabe, eu decidi tocar. Eu decidi aproveitar aquilo que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe dos meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece. Ei, então o Senhor sabe aquilo que eu vou pedir. Ei, sabe aquilo que eu vou fazer. Eu vou continuar acreditando que vai acontecer na minha vida. Não tem multidão. Não, talvez o caminho não é para mim, mas o Senhor, Ele está atento para a minha vida. E no final, vai. Sabe, aquela mulher era para estar isolada, aquela mulher era para estar prostrada. Diante do que ela ouve, ela tem um breve reanimo, um ânimo, um fôlego novo, e ela se depara com a multidão. E quando ela se depara com a multidão, talvez ali ela tenha falado assim: eu não preciso de muita coisa, preciso. Sabe, são pequenos gestos, pequenas coisas que nós fazemos, são pequenas coisas que vai chamar a atenção de Jesus. Sabe, porque a multidão espremia, a multidão apertava, encostava, talvez jogasse para um lado, para o outro. Ei, mas ele está pronto para sentir a virtude dele saindo dele, indo para a minha, para a sua vida, para a vida da igreja, e me vem de uma forma tal que ele vai olhar para nós: ei, filha, tua fé te salvou. Ei, filha, tua fé fez conquistar. Ei, filho, a tua fé fez com que se realizasse. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós vamos parando no meio do caminho, desacreditados. Ei, já fiz de tudo. O dinheiro que eu tinha eu já gastei, não tem mais onde gastar, então acabou. Muita gente tem desistido da vida, por quê? Porque faltou dinheiro, porque faltou carro, porque faltou isso, porque faltou aquilo. Ei, e eu vou dizer, na sua vida muitas coisas vão faltar, mas não pode faltar a presença de Deus, porque a presença de Deus é quem vai nos mantendo de fé. Ei, vai nos mantendo de pé, vai fazendo a gente prosseguir. Aleluia. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Alguém aí desacredita que foi Jesus que curou ela? Foi Jesus que curou ela. Mas o que salvou ela? Estava em Jesus ou estava nela? Às vezes a gente culpa Jesus por aquilo que falta em nós. Porque João vai dizer
no início do seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é do princípio, ele é da criação, ele é do haja luz, haja firmamento, haja aves no céu, ele é de lá. Então a gente sabe que ele é poderoso. Ei, não temos dúvidas sobre o poder de Deus, mas nós duvidamos da nossa fé. Eu não duvido de que Deus pode fazer, mas eu tenho momentos na vida que eu mesmo pestanejo e falo, não vai acontecer. Eu começo a colocar empecilhos diante daquele que falou assim, ei, haja porção seca, haja firmamento, haja aves no céu. Eu começo a colocar empecilhos que para ele não existe, que é só ele falar assim, haja e ouve. Tenha, ser curado, ser salvo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É nesse Deus que eu creio. Então eu tenho que parar de ser pequeno, eu tenho que parar de desacreditar em mim, eu tenho que ter fé a ponto dele olhar para mim e falar assim, filho, eu sou poderoso, mas o que te salvou foi o que está em você. É fé capaz de transportar montanhas. É fé. Vamos começar agora. A gente parou de procurar um grão de mostarda. Sabe por quê? Nós temos agora que procurar um grão de abóbora, quiçá um grão de abacate. Mas porque foi nos ilustrado pequeno, e a gente fica correndo atrás do pequeno. E se a gente começar a correr atrás de algo maior? Levantar as nossas mãos e pessoas serem curadas. Porque o poder já está com ele, mas está faltando fé em nós. Jesus foi com ele. Jesus não foi com a mulher do fluxo de sangue. Jesus foi com outra pessoa. Jesus estava dando outro socorro. Jesus estava dando outro auxílio. Mas a palavra vai dizer que ele não está com a mão encolhida, nem com os ouvidos agravados. Sabe? Talvez você possa até achar que Jesus passou ao largo, que Jesus passou distante, que Jesus se esqueceu, mas ele está lá assim atento. Cadê o toque de fé do meu servo? Cadê o toque de fé da minha igreja? Cadê a igreja que não vê impedimentos para que as coisas se realizem? Cadê a igreja que pensa grande? Cadê a igreja que vai adiante? Cadê a igreja que não para? Cadê os meus filhos? Cadê a fé do povo? Eu falo lá sempre. Hoje nós temos aplicativo Clima Tempo, Tempo não sei o que, e informativo de chuva. E às vezes a gente programa alguma coisa para final de semana, aí muitas das vezes a gente olha, vai chover, e a gente não faz. E sabe o que acontece muitas das vezes? Não chove. Eu parei de pensar nisso. Eu vou fazer. Se chover, vou fazer na chuva. E muitas das vezes eu comecei algo e terminei sem chover. Mas eu comecei a acreditar, eu vou conseguir fazer. Eu vou fazer. Não, a chuva não pode ser empecilho. O sol não pode ser empecilho. A falta disso não pode ser empecilho. Eu vou fazer. Quando a gente começar a entender que a gente precisa de fé para tudo, que a gente precisa de fé e não é para fazer algo mirabolante, não é para fazer algo pequeno. A gente às vezes acha que tem que ficar de joelhos. É bom, não estou falando para você não fazer isso, tá? Corta aí não e distorce a palavra não. Oração é muito bom, subir o monte é muito bom, horas e horas a fios de oração é muito bom, mas às vezes nós precisamos de uma só palavra. Eu creio que vai acontecer na minha vida, Senhor. Às vezes a gente fica pedindo e desacreditado. Sabe por quê? Às vezes a gente começa a pensar, falar
dias. Às vezes a gente começa a falar tanto, que a gente já esquece até o que a gente falou no início, sabe? E o grande exemplo para mim é Deus quando se apresenta a Moisés, depois de 450 anos afastado daquele povo lá em cativeiro. Já se esqueceram do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, já tinha esquecido, e agora Moisés, agora vendo aquilo ali, fala assim: Senhor, então o Senhor quer que eu vá? Quer que eu vá? Eu vou. E o que eu vou falar para esse povo? Como é que eu vou explicar o Senhor para esse povo? Aí eu te pergunto, como é que eu vou explicar para uma pessoa afastada, uma geração afastada há 450 anos? Se fosse todo mundo igualzinho meu pai, seriam 4 gerações, né? Passadas, 4 gerações distante do Senhor. Resume aí, para explicar em 450 anos o que aconteceu, onde que o Senhor estava. Fala aí comigo. E ele fala: você só precisa dizer: o eu sou te enviou. Sabe? O eu sou te enviou. Às vezes a gente começa a falar tanta coisa com Deus, que Ele, né? Não é assim, mas se fosse eu... Não, repete aí que eu não estou te entendendo. Você começou numa coisa, já está nota, já se perdeu, a que você pediu lá atrás já desistiu. Foco. O que a gente precisa é muito pouco, mas é difícil de conseguir. Por quê? Porque nós jogamos contra nós mesmos. Aquela mulher poderia falar assim: eu não vou. Jesus está passando, mas eu não posso subir. Jesus está passando. Se eu pudesse sair na multidão. E ela pensa assim: opa. Quem eu for tocando vai ser impuro. Quem eu for tocando está em pecado. Mas se eu for curada? Se eu for limpa, estou limpa, ninguém está sujo. Mas às vezes a gente se prende na religiosidade. Que a religiosidade vai falar assim: você precisa isso, você precisa aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai ter que não sei o que, você tem não sei o que, e tem que dar para receber, e tem que, né, uma opção de coisa que não sei de onde tira, e começa a colocar, e a gente começa a dificultar o acesso a Deus. Muitas vezes a gente cria caminhos que o pai falou assim: não, você quer falar com Deus? Quer falar uma coisa importante? É uma coisa que você precisa falar? Entra no seu quarto. Fecha a porta. Entra no secreto. E o pai te ouve em secreto. Mas aí alguém fala que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E daqui a pouco a gente está matando galinha de novo. Com farofa, vinho, cachaça. Daqui a pouco a gente está voltando e a gente só precisa crer em Deus, crer que Ele é poderoso, crer que Ele vai fazer, crer que Ele vai acontecer, crer em Deus somente. Sabe por quê? Porque nós às vezes pensamos: não, a multidão, não, depois eu faço, depois vai... Não, é agora, hoje é o dia, agora é a hora, eu preciso crer, vai acontecer, o que vão falar de mim eu não sei, mas eu estou correndo atrás. Por quê? Porque Jesus está passando, não é para mim, mas Ele é por mim todos os dias da minha vida. Então eu vou tocar e vai sair virtude, e a igreja me vem e ouve: vai, igreja, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Pai querido santo, nesta noite, Senhor, Pai, Senhor, às vezes nós nos encontramos em caminhos, Pai, que são difíceis de prosseguir, decisões, Senhor, dolorosas ou difíceis de se tomar, Pai.
A multidão dizendo ou fazendo algo contrário, Senhor, ao que nós deveríamos fazer, Pai amado, Pai querido, e muitas das vezes nós desistimos, Senhor, pela nossa situação, nós desistimos, Pai amado, Pai querido, por causa, Senhor, da multidão, Pai, tentando nos sufocar, Pai. Ó, Pai, nós desistimos, Senhor, por empecilhos, Senhor, mas nós, Pai amado, Pai querido, nós queremos reavivar a nossa fé, Senhor. Renova a nossa fé, o nosso coração, Pai amado, Pai querido, porque nós, nessa noite, nós te tocamos, Pai, porque quando nós nos tocamos, Pai, o Espírito Santo que habita em nós, Pai, e é um só na essência contigo, Senhor, nós estamos também tocando, Pai, Filho, Pai, e nós receberemos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai amado, Pai querido, aumenta a nossa fé, a fé da igreja, Senhor, e que nós não possamos parar por nada, Senhor, por mais que a luta, Senhor, seja duradoura, como foi desta mulher, Senhor, por mais que seja difícil, Senhor, por mais, Senhor, que os nossos recursos tenham se esgotados, Pai amado, Pai querido, porque nós, Senhor, vamos viver na dependência, Pai, totalmente sua, Pai. Abençoe esta igreja, Senhor, é que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus, amém e amém.